A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos, venho através desse vídeo falar mais algumas coisas da parte de Deus para acrescentar na sua vida e para que você fique firme, né? Porque a volta de Jesus é breve e a partir desse vídeo eu vou falar sobre a volta de Jesus, algumas coisas da palavra de Deus, algumas explicações por que eu sou uma pessoa que não tem denominações e muitas outras coisas que Deus trazer aqui ao meu entendimento. Amém? Peço também aos irmãos, porque eu só faço vídeo, eu estou querendo fazer lives também com os irmãos para poder dar alguns ensinamentos, e no meu canal só tem 94 pessoas inscritas, 95 pessoas, e eu preciso de 1000 pessoas. Então ajude aí, meus irmãos, compartilhando, e assim, que as pessoas se inscrevam no canal, aperte no sininho, um sininho cheio, né? E você vai receber as notificações quando eu estiver ao vivo, fazer orações ao vivo pelas pessoas também, e falar alguns ensinamentos da parte de Deus que o Espírito Santo me ensinou, muitas coisas que eu aprendi também da parte do Espírito Santo por meio de outros irmãos, e tudo para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que breve já irá voltar, meus irmãos. Breve vai voltar. Agora não tem mais brincadeira. Acabou a brincadeira. Ou você é cristão, ou você é um servo de Deus, uma serva de Deus, ou você não é. Tá? Porque se você está brincando, não está se enchendo, você tem que lembrar lá em Mateus 25, daquelas 5 que ficaram para trás. Era 10 virgens, ou seja, 10 cristãs. Tá? 10 servas de Deus. 5 foi e 5 ficou para trás. Então não quero você também ficar para trás. Tá? Porque você vai passar na grande tribulação. Acho que estão preparados, irmãos que estão preparados, que estão se santificando, né? Deixa eu prender minha camisa aqui. Que estão se santificando. O que acontece? Esse vai no primeiro arrebatamento, tá? Esse vai no primeiro arrebatamento. O segundo arrebatamento vai ser só na morte, né? Então não existe segundo arrebatamento, senão a Bíblia iria falar de 2 arrebatamentos. É um só. Ah, então a noiva preparada, aquela que se santificou, que está se santificando cada dia mais, ela vai no arrebatamento, sim. Ela vai passar pelo arrebatamento da ressurreição dos mortos, Jesus no céu vindo com seus gloriosos anjos, e ele vai arrebatar, e muitos vão ficar para trás para ser lapidado na mão do anticristo, tá bom? Então assim, vamos preparar mesmo, vamos preparar que já foi adiado 2 vezes o arrebatamento, para quem não sabe, 2015 seria o arrebatamento, mas Jesus, através das nossas orações, ele conseguiu mais tempo com o Pai, porque a noiva não estava preparada, a igreja estava dormindo, e ainda está muitos ainda dormindo, muitos, e conseguiu mais até o final de 2018, mas não aconteceu de novo. Jesus conseguiu de novo diante do Pai mais um tempo da noiva ser arrebatada. Os irmãos que estão preparados realmente cheios do azeite, ou seja, cheios do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não haverá arrebatamento para aquele que diz que é servo de Jesus, mas não tem o Espírito Santo. A Bíblia fala bem claro, se não me engano está em Efésios ali, que diz que é o selo, o Espírito Santo é o selo para quem vai ser arrebatado. Então o Espírito Santo é o selo, tá? Então assim, busca o Espírito Santo, busca a intimidade com Deus, ora mais, jejua mais, lê a tua palavra, né? É fundamental ler a palavra. Eu conheço muitos irmãos que não lê a palavra, como conheço muitos que lê a palavra, mas não conhece Jesus, porque só lê a palavra, mas não ora. No orando não conhece Jesus na intimidade, entendeu? Tem muitos que oram muito, né, mas não conhece a palavra, aí erram em algumas coisas, mas até o irmão que ora, ele tem mais entendimento do que aquele que não ora. Tá? Mas isso não significa nada, tudo tem que vir pelo Espírito, tudo é da parte do Espírito, o entendimento sempre vem pela parte do Espírito Santo, amém? Lembrando, se inscreva no canal, compartilhe por gentileza, que eu preciso de 1000 irmãos ali no canal, 1000 pessoas no canal, irmão ou não irmão, o banda, candomblé, quimbandista, candomblecista, maçons, o que for lá no canal, para poder fazer live e ganhar essas almas para Jesus, que o único caminho é Ele, não existe outro caminho, não existe outro caminho.
Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, diz que Jesus já estava com Deus antes da criação do mundo. Então, todo tipo de religião que tem na terra significa o seguinte, que Jesus não está ali, não tem a mão de Deus ali, tá? A Bíblia é bem clara em falar que Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. Então, antes de eu, irmão, e você existir, não existia religião, não existia anjo, não existia nada. Só existia Deus, Jesus Cristo. Tá bom? Então, antes de eu, irmão, e você existir, Jesus já existia. Antes do mundo existir, Jesus já existia. Então, toda religião que é criada na terra não tem nada a ver com Deus. Afaste da religião, vem servir a Jesus em espírito e em verdade. Amém? Por quê, meus irmãos? Que eu não sou... que eu não tenho uma denominação. Porque eu já fiquei sabendo de pessoas que não entendem isso. Eu não tenho denominações porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu conheci a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? E assim, eu não conheci toda a verdade porque, infelizmente, alguns irmãos medrosos, liderança medrosa, não falavam a verdade. E esse que é o problema. Muitos pastores, evangelistas, diáconos, bispos, e etc, pastora, o que for, pregava as meias verdades ou não pregava nenhuma verdade, só ficava enrolando. Ou praticamente são meias verdades, que mistura a verdade, um pouco de verdade e um pouco de mentira. Então, eu conheci a Bíblia, li ela toda, mas sempre a gente depende do Espírito Santo para poder receber as coisas mais profundas. E também o Espírito Santo agindo na vida de outros irmãos para nos dar o entendimento das coisas e o ensinamento verdadeiro. Esses pastores não me falavam de doutrina do corpo, não me falavam sobre isso, não me falavam sobre aquilo, são um monte de coisas que eu vou comentar mais à frente. Então, quando eu comecei a ler a palavra, foi tudo dentro de casa. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo. Foi tudo dentro de casa. Então, eu recebi todos os mistérios dentro de casa. Passei por experiências espirituais dentro de casa. Saí do corpo, minha alma saiu do corpo. Hoje eu sei que existe corpo, alma e espírito. A minha alma saiu do corpo. Hoje eu sei que tem um arrebatamento de sentido, a qual a gente vê as coisas no mundo espiritual. Já vi anjos, já vi demônios, de tudo quanto é forma. Então, quando acontecia tudo isso dentro de casa, eu ia para alguma denominação e eu vivia passando por tudo isso, eu ia em cima dos pastores, em cima de alguém e comentava sobre isso. Irmão, estou passando por isso, por isso. Estudei até com os irmãos do Testemunho de Jeová, tá? Porque eles são irmãos sim, mas só que eles só têm que se arrepender de algumas coisas ainda lá. Da roupa que eles se vestem só na bonitinha, só para ir para o culto e para ficar ali parado, né? Calado ali com aqueles papéis dele, aqueles livros lá, etc. Mas Jesus já falou que eles precisam de santidade também, tá? Porque na vida cotidiana eles não vivem assim. Bom, e parece também, me disseram que eles não crêem na força ativa que eles chamam, que é o Espírito Santo. Eles não crêem no poder que o Espírito Santo pode manifestar. Né? No poder, não que eles não acreditam no Espírito Santo, mas no poder que o Espírito Santo pode manifestar. Não acreditam no mundo espiritual. E o Espírito Santo é um espírito invisível que está dentro de nós. Esse que é o problema. Me disseram que eles não acreditam nisso. Eu cheguei a estudar com os Testemunhos de Jeová, mas eu discordei de algumas coisas, porque eu já li a Bíblia, já estava passando por problema espiritual. Eu perguntava aos irmãos e eles não sabiam me responder. Eu já falava que via demônio, eu sentia as coisas quando eu estava sozinho, madrugada eu sentia, eu via, tinha pesadelo, tinha isso, estava passando problema no antigo relacionamento meu. E eles não sabiam me responder, falavam que era coisa da minha cabeça, que etc, etc. Hoje eu já sei que não, era demônio me atacando em todas as partes da minha vida. Então eles não entendiam. E como eu estava dizendo, eu ia para as denominações, eu via ali alguma coisa, então Deus me usava muito ali. Eu via coisa errada dentro das denominações, que eu falava, não, isso não está na Bíblia, esse pastor está pegando tudo errado, esse líder está pegando tudo errado. Por que os irmãos estão se comportando assim, falando fofoca do outro, se a Bíblia manda a gente amar? Então eu comecei a ir para algumas denominações. Tanto é que eu moro aqui, onde que eu moro, no Rio de Janeiro, a próxima da minha casa que eu já fui em todas está tudo errado, dominadas por ensinamentos de demônios, doutrina de demônios, tá? Os homens são covardes, os líderes são covardes, não ensinam suas ovelhas certo, as ovelhas ficam dizendo o que quer, mas não pode, não é assim. Então eu fui para as denominações, mas estava tudo errado, gente. Quando eu fui chamado para servir a Deus, eu fui chamado para servir a Deus, porque eu estava conversando aqui com Deus na minha oração e falando, Senhor, quando eu estava no exército, se o tenente mandasse eu dar um tiro em alguém, eu dava.
Se o tenente mandasse fazer isso eu dava. Se alguém acima da patente minha, como eu era soldado, um cabo mandasse eu fazer, eu fazia, porque a responsabilidade dele me dando a ordem. Então agora eu estou servindo o Senhor, então eu quero fazer o que o Senhor manda. Fale comigo no meu coração. Aconteceu uma coisa no exército também, de um amigo meu querer bater num tenente. E eu estava próximo. E o tenente já sabia que eu cumpri a ordem rigorosamente, tanto é que eu fui o melhor soldado. Só não recebi o prêmio por causa de puxa-saco lá dentro, tá? Porque em todo lugar tem isso. E assim, eu estava próximo, esse soldado, amigo meu também, da minha turma, querendo bater no tenente, ele falou: Leone, se ele me tocar, você pega ele. Meus irmãos, com certeza eu ia pegar ele. Então agora que eu estou servindo a Deus, eu não fui chamado para ficar falando mentira, para ficar agradando ninguém. A Bíblia não foi feita, o caminho estreito que conduz à salvação com Jesus Cristo, com Deus, não é para agradar o homem. Então, eu ia para as denominações, eu via tudo errado. E detalhe, no tempo que eu ia para as denominações, eu não tinha doutrina do corpo ainda. Eu acreditava porque realmente, quando a gente está lendo a Bíblia e vai para a denominação e lá os falsos pastores que eu vou ler aqui, os falsos líderes, falava que Deus só queria o coração, que ele não queria, e o corpo poderia andar de qualquer forma, de qualquer maneira, e etc, etc. Que não tinha problema nenhum a mulher usar batom, ficar cortando o cabelo, ficar pintando, colocando aqueles cabelos de plástico na cabeça colado ou trançado. Então eles falavam que não tinha problema nenhum, que o homem podia ficar sem camisa, eu era lutador, podia lutar à vontade, podia ficar. Foi isso que me passava. Então eu pensava, não, Deus só quer meu coração. Eu mesmo pensava isso. Só que o diferente da minha pessoa é que eu queria crescer espiritualmente, pelas coisas que eu já havia passado espirituais. Então assim, meus irmãos, eu queria crescer com Deus. Então se alguém viesse me ensinar alguma coisa espiritual, me provasse na Bíblia, e eu passasse uma experiência espiritual quando eu fosse orar, porque eu sou muito de oração e Deus me responde muito, eu aceitava aquilo, porque realmente eu orei. Alguém me falou, eu orei, então eu aceitei. Então esses líderes medrosos, esses que estão levando as pessoas para ir para o inferno, serem merecedores do inferno, eles não falavam. A doutrina do corpo, Deus não quer só o coração, Ele quer corpo, alma e espírito, Ele quer tudo. Deus é santo. Se você está todo errado, você não vai entrar no céu. Não vai. Vai passar pela grande tribulação que está se aproximando, porque o arrebatamento é iminente. Eu estou aqui para falar do arrebatamento também. É iminente, não está longe. Se você acredita que pode ainda esperar mais um bom tempo aí para frente, para fazer suas coisas aí, construir casa na terra, olha só, pode esquecer isso aí, meu. Tu pode até tentar, desde que você não saia da direção de Deus, tá? Porque eu já abandonei isso há muito tempo. Quero ter essas coisas na minha vida, quero. Só que eu sei que vai ser tudo destruído, então não fico me importando muito com essas coisas, mas sim em pregar a palavra de Deus. Então esses líderes não falavam a verdade. Ah, Deus só quer o coração, pode fazer o que quer, pode fazer o que quer. E assim, minha vida foi passando assim, que você não pode fazer o que quer. Eu ia para as denominações, acontecia os mistérios, eu via o errado, eu via isso, eu via aquilo, muitas outras coisas que aconteciam. Espiritual, eu via coisa, eu sabia quem estava errado, quem estava bem com Deus. Então assim, coisas sobrenaturais. Eu não suportei ficar na igreja porque cansei de ser expulso. Agora vocês vão entender porque eu não tenho denominação. Porque quando eu era usado, ou eu ficava sendo o chato, ou eu ficava sendo o santarrão, ou eu ficava sendo o que vai atrapalhar o culto, o que vai atrapalhar a reunião, que Deus não usa, é endemoniado. Então eu preferi sair. Não, então vou ficar só com Deus, adorando Ele na minha casa, como Ele ensinou lá em Mateus, se não me engano em Mateus, que Ele falou aquela samaritana. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, porque os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Significa que isso é em qualquer lugar. Na minha casa aqui eu posso botar meu louvor, adorar a Deus, eu ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso jejuar, e eu estou adorando a Deus, eu estou buscando Ele. E antes de eu ir para as denominações e ver essas coisas todas que eu vi espiritual, eu buscava dentro da minha casa. Lia a Bíblia dentro da minha casa, eu orava, eu jejuava e fazia tudo dentro da minha casa. Quando eu ia para a denominação, eu via tudo errado, eu falei, mas a Bíblia não está escrito assim, a Bíblia não está falando que é para fazer isso, a Bíblia não está falando assim, então eu me tornava um chato, eu questionava, porque estava errado. Os tempos foram se passando, eu achando que Deus só queria o meu coração, né? Então já expliquei por que eu não sou de denominação. Por causa disso, eu sou expulso de lá, porque as igrejas de hoje, estamos em 2019, está corrompida,
99% das denominações, que a gente chama de igreja, está corrompida. Espíritos de demônios estão lá dentro, tá? E tem irmãozinhos que estão lá dentro, sim, está sendo enganado pelo seu líder, tá? Tem outras denominações, aquela 1% que fala a verdade ainda, são muito poucas. Eu conheço pessoas que são pessoas retas, justas e corretas diante de Deus, cheias do Espírito Santo, a ponto que transborda, a ponto de pastores que tocam na pessoa assim, a unção de Deus é tão forte que a pessoa desmaia, né? Os demônios se manifestam. Eu mesmo já cheguei nesse nível de tocar numa pessoa. Uma vez eu fui levar comida, eu fiquei de frente a uma comitiva de levar comida às pessoas usuárias de droga ali, esqueci da mangueira lá. E à noite eu toquei numa menina, só toquei, meus irmãos, não chamei demônio, só toquei no ombro dela assim, ela manifestou, o demônio manifestou já colocando a mão para trás. Eu só toquei na menina. Então eu estava cheio do Espírito Santo. Hoje, continuo cheio do Espírito Santo, mas pela aproximação de Jesus Cristo, o que acontece? A gente que tem que buscar mais para ficar mais cheio ainda, por quê? Porque a presença maligna também está muito forte. Jesus está vindo. A cidade celestial já está se aproximando. Jesus está vindo, o arrebatamento é iminente. Você pode ser pego em qualquer momento aí. Eu não vou dar data porque a Bíblia não dá data, porque Jesus falou bem claro em Mateus 24, ele trabalha por sinais. Trabalha por sinais. Se você não prestar atenção no sinal, vai ser pego de surpresa. Não trabalha por data, nem por ano, nem por mês. Trabalha por sinais. Então, não esquece esse negócio de data. Vai ser em tal dia, vai ser em tal dia. Não, preste atenção nos sinais. Tá? Presta atenção lá em Israel, presta atenção nos sinais que a Bíblia dá, que a Apocalipse dá. Então, meus irmãos, eu era usado assim. E as denominações não me aceitavam porque queriam ficar no erro, e eu vendo o erro não aceitava. Eu sempre fui um chato assim. Tá? Até mesmo no quartel eu fui o melhor soldado. Por quê? Porque eu era extremamente rígido comigo mesmo e gostava de fazer o certo. De fazer o certo. Amém? E assim, eu vou confirmar aqui na palavra, porque a maioria dos líderes que se dizem servos de Deus, mas só falam meia verdade, eles estão interessados em dinheiro. Estão interessados em encher denominações, de encher as igrejas, tá? Aqui é assim que o pessoal gosta de chamar. De encher as denominações. Então, para ele não te assustar falando que você não pode usar batom, que você não pode usar calça, mulher, que você é homem, não pode jogar futebol, tem que parar de adorar o Flamengo, o Corinthians ou quem for, tem que parar de usar, de ficar sem camisa, de ficar de camiseta aí, se achando o bambambam, mulher usando calça, para não falar essas coisas para você e te assustar, porque isso é Bíblia. Aí ele prefere ficar falando, não, você pode, Deus só quer o seu coração, você pode ficar nua dentro da igreja, não tem problema não, você pode com um vestidinho aparecer na tua calcinha, não tem problema nenhum, tá? O homem pode ir toda apertadinha mostrando os músculos aí da academia, não tem problema nenhum, botando todo mundo em tentação e indo para o inferno com Bíblia e tudo debaixo do braço. E aí esses homens falam isso por quê? Porque eles querem o teu dinheiro, esses falsos mestres querem o teu dinheiro. Mas a palavra de Deus é o seguinte: quem não fala a verdade é filho do diabo. Quem não fala a verdade não vai entrar no céu. Está escrito em Apocalipse. Se eu não me engano é Apocalipse 21:8. Vou aqui conferir rapidinho. Vou pegar aqui minha Bíblia. A gente abre aqui, ó, Apocalipse 21:8. Vamos ver. Apocalipse 21:8. Olha aí, ó. Tá vendo? Apocalipse 21:8, ó. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, está vendo? O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, ó, todos que fazem isso aí, ó, praticam a feitiçaria, todos mentirosos, né? Esses líderes mentirosos aí que ficam falando que Deus só quer o coração, não fala que Ele quer o corpo, alma e espírito, que Ele quer a sua mudança por fora também, que você não pode ficar nua diante de Deus, ou nu diante de Deus. Esses são mentirosos, está pregando meias verdades. Por quê? Se ele prega meias verdades e fala que você pode fazer o que você quer, então ele está mentindo. Então ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo, tá? E é o seguinte, eu sei que tem pessoas ali que não falam porque não quer que as ovelhas vai para o mundo, volte para o mundo. Olha só, meu irmão, meu irmãozinho líder que foi escolhido, eu respeito, tá? Porque se você for chamado por Deus, quem sou eu para ir contra? Só que é o seguinte, fala a verdade. Fala a verdade. Quando Jesus falou a verdade, depois de ele ter multiplicado
pão e peixe, o que o povo fez? Virou as costas e foi embora. Você não lembra de estar escrito na palavra? O povo, ele multiplicou a primeira vez 4.000, multiplicou peixe e pão para 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda vez, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então foram 9.000. Quando ele falou a verdade, vamos dizer que esses 9.000 foram embora junto com as suas esposas e um filho, se tivesse. Então eles foram embora, abandonaram Jesus, porque Jesus começou a falar a verdade. Deixa o povo embora, deixa eles passar pela tribulação, sofrer, mas você seja salvo e vá no arrebatamento que está se aproximando. E agora? Vou ler um pouco da palavra, porque, como eu disse, eu fui expulso das denominações. Sou expulso, ninguém me aceita. Não aceita por quê? Porque eu li a palavra e falo a verdade. E olha que está escrito aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 até o 3 aqui, ó, que eu vou ler. No passado, que passado? No tempo de Jesus, em 2000 em 2001, em 1985, em 1911, no passado, tá? Até no tempo de Jesus, até no tempo dos profetas. Vou ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até 3. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, que também pode ser falsos líderes. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Olha aí, apareceu falsos mestres entre a igreja. A tela está até ficando escura. Está repreendido, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aparta-se daqui, Satanás. Aqui não tem nada para você, não. Vou continuar. Eles ensinarão doutrinas destruidoras. Eles ensinarão doutrinas destruidoras. Esses são os falsos mestres misturados no meio da gente. E falsas. E rejeitarão o mestre, rejeitarão Jesus que os salvou. Então, no passado apareceram falsos líderes. Hoje, no meio da gente que serve a Deus, apareceram falsos líderes e estão pregando mentiras destruidoras, doutrinas destruidoras. A Bíblia fala que são doutrinas de demônio. E você vai se chocar na parte 2 aqui, tá? E eles rejeitam também Jesus. No versículo 3, que eu não cheguei ainda, estou no versículo 1, você vai se chocar. Por que eles fazem isso? E por quê? Qual é o interesse? Tá? Já que eles falam mentira, então eles servem o diabo, não servem a Jesus. Está falando aqui, ó. E falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Quem salvou a gente? Não foi Jesus? A Bíblia está dizendo que esses falsos estão rejeitando a Jesus. Olha aí o mistério. Continuando. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Olha aí, meu irmão. Olha o mistério aí. Esses homens serão destruídos. Se eles se arrependerem, amém. Deus, nosso Pai, misericordioso como Ele é, e compassivo, e assim, tem uma paciência que a gente não consigo entender. Eu já pergunto, Pai, que paciência que o Senhor tem? Então, assim, se eles se arrependerem, vão ser destruídos, mas se não se arrepender, vão ser destruídos. Versículo 2. Mesmo assim, olha só, eles são falsos. Vou tirar aqui, o negócio está quente, fica aqui. Então, assim, eles vão... Por causa desses falsos mestres, na maioria das denominações, no mundo inteiro, não estou falando só aqui no Rio de Janeiro, Brasil, não. No mundo inteiro, esses falsos mestres estão lá, tá? Versículo 2, eu vou ler o versículo 2, presta atenção. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, e por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Tá vendo? Você, meu irmão, você, minha irmã, pode estar na casa desses homens, ou seja, nas denominações que a gente chama de igreja, mas não é igreja, é denominação ou sinagoga, seguindo esse falso mestre que você idolatra como pastor. Ele não te fala a verdade, ele rejeita Jesus Cristo, rejeita a palavra, e você está imitando a vida dele. E você está dizendo, não, meu pastor falou e pronto, acabou. Não aceita o argumento que vem da Bíblia. E por você não aprender o certo, a fazer o certo, ser cheio do Espírito Santo, para ser santo, manso, ter o domínio próprio, não ficar rodando igual um peão dentro da igreja, endemoniada, perdendo o sentido por causa de demônio. Muita gente
por causa do seu erro, por causa do erro do seu líder, não querem vir andar no caminho da verdade com Jesus, não querem aceitar Jesus. Porque aonde que você está, o seu líder não te ensina que não pode xingar, que não pode pintar o cabelo, que não pode botar maquiagem, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo, ser rígido mesmo. Não falar que é só o coração, o que acontece? Você continua fazendo tudo errado. Você fala que é cristão, mas em casa xinga, briga com o marido, briga com a vizinhança toda. O homem quer, alguém encosta no carro, quer bater, quer xingar, bate na esposa, não trata a esposa bem, fuma, bebe, continua no mesmo pecado. E por causa de você, muitos, como está escrito aqui, não querem vir para o caminho do Senhor. Não querem vir para o caminho da verdade. Vou continuar aqui, no versículo 3. Agora é forte, versículo 3. Por que eles não falam a verdade? Você vai entender aqui agora, tá? Deus mamon, dinheiro, mamon. Leia comigo. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. O juiz, quem é o juiz? Quem é o juiz? É Deus. Está muito bem acordado, está alerta. O destruidor deles está muito bem acordado. Tá? O destruidor é Deus. Vai destruir esses homens líderes, na maioria das denominações que você segue e está aprendendo errado. Deus só quer o coração, tá? Jesus falou que quem segue esses líderes Jesus falou assim: vocês líderes falsos viajam o mundo todo procurando alguém para seguir a religião de vocês, e vocês líderes falsos faz essa pessoa 2 vezes merecedora do inferno. Pode ler em Mateus 23 que vai estar escrito lá, tá? E olha aqui, que eu falei no início aqui, ó. Em sua ambição pelo dinheiro, entendeu por que ele não quer falar a verdade para você? Porque ele quer o teu dinheiro. Ele quer inventar campanha, ele quer inventar vassoura, ele quer inventar que você lencinho, a agulha de Israel, tudo feitiçaria evangélica. Até hoje eu não precisei, orando uma pessoa para curar uma pessoa, eu não precisei de água, de nada disso. Tá certo, meus irmãos? O óleo, tem óleo aqui. Se você é um servo de Deus de fato, se você pegar um óleo, igual tem aqui, só que tem pouquinho. Se você pegar um óleo e falar assim: Jesus, esse óleo, consagra ele, representando o teu sangue, porque isso é bíblico. E você usar esse óleo para curar alguém, para colocar na cabeça de alguém, alguma coisa assim, é válido, isso é bíblico. A Bíblia fala: se tiver alguém doente, chama os presbíteros, que eles coloquem óleo na cabeça da pessoa e ore, que essa pessoa fique curada. Pode acontecer com água também? Pode. Só que isso acontece naqueles que realmente obedecem à palavra. Quem não obedece, não acontece. Pode acontecer, mas é temporariamente. Sem contar que é o seguinte: os demônios têm um acesso à vida daquela pessoa o tempo todo. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque eu já vi coisas acontecendo com água assim. A pessoa teve fé e a fé da pessoa fez aquilo acontecer. Porque ela acreditou no que, mesmo o falso falando, aconteceu. Mas eu não indico a pessoa ficar na denominação que esse homem que permite tudo, continue lá. Eu indico, porque esse não é o caminho. Se você quer ser arrebatado, vai para um lugar onde que prega a santidade do teu corpo, prega que Deus não quer só o seu coração, quer sua mente, quer o teu corpo, quer o teu espírito, quer a tua alma. E por quê? Porque é assim que os santos vão ir no arrebatamento. Os que vão no arrebatamento são santos, tá bom? Então aqui, em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas. Então eles vão contar mentira. Eles vão usar a Bíblia, como eu já conheço muitos que ficam usando Malaquias 3:10 aí, trazer os dízimos na casa do tesouro, para que haja muito mantimento na casa do meu pai, e eu farei cair sobre vocês bênçãos sem medida. Então use esse capítulo e versículo de Malaquias 3:10 para poder dizer que você está roubando a Deus. Mas não tem nada a ver aquilo. Eu sinto com qualquer pessoa que qualquer um desses falsos fala aqui, onde que Deus está falando que a pessoa que não dá dízimo, que não dá oferta, está roubando a Deus? Tá?
Eu não quero nem entrar nesse assunto de dízimo e pedir oferta, tá? Porque dízimo eu tenho um estudo todinho dele aqui para mostrar que hoje em dia, se você quiser dar dízimo, você pode até dar. Você só não pode aceitar um líder falso e dizer que você tem a obrigado a dar, e que se você não dá, você está roubando a Deus, e que se você não dá, você não vai entrar no céu. Tá? Por isso que eu não sou de nenhuma denominação, porque eu não aceito essas coisas. Se você não vai entrar no céu, ou não dá dízimo porque você está roubando a Deus, então só me diz uma coisa: o que vai ser daquele mendigo que ele não tem nada? Então ele não vai entrar no céu, né? Só que aí é o seguinte: Jesus Cristo, ele conta uma história do Lázaro e do rico. Lázaro, o mendigo, não tinha nada para dar para Deus, não tinha nada para dar para Deus, só tinha o coração, o corpo e a alma dele. O rico tinha dinheiro, mas não dava nada para Deus mesmo, porque ele não queria saber de Deus, ele queria saber do mamão, né? Dinheiro. Mamão é um demônio, tá? Mamão é um demônio, é um principado. Só queria saber do dinheiro. Quando esse rico morreu, ele foi para onde? Sim, o inferno. E quando o pobrezinho, que não tinha nada para dar para Deus, não tinha oferta, não tinha dízimo, para onde que ele foi? Para o seio de Abraão, no paraíso. E ele está lá até hoje, e aqueles que se salvaram nessa terra vai conseguir ver aquele irmãozinho. Porque aquela história não foi literal, foi real. Jesus contou uma história real, né? Então por isso que eu não sou de denominação. O povo não me aceita, irmão. O povo não me aceita, porque eles querem andar de qualquer forma. Já contei num vídeo anterior aí, que eu estava numa denominação lá, e a pregadora lá, esposa do pastor: vocês podem usar como vocês quiserem. Deus ele quer o coração só de vocês. E eu lá, todo doutrinado no corpo, né? Com a blusa de manga, tem aqui, minha esposa de saião, meu filho lá também todo bonitinho também. E a mulher lá falando: Deus, vocês podem usar tudo. Toda perequetada ali em cima, de cordão com cruz aqui, simbologia maçônica, cheio de pulseira, brinca, as unhas pintadas, cabelo. Meu irmão, uma bagunça. E ele falando que Deus só quer o seu. Vai se pintar, mulher. Eu levantei e fui embora do culto. Fui embora. Porque Deus já tinha me revelado que aquela igreja ali está levando muitos para o inferno com a vaidade. Vaidade. Jovens de 16 a 20 e poucos anos, adultas, né, no caso, 18 anos para cima, jovens, mulheres e jovens homens. Jovens, mulheres, jovens homens indo para o inferno, sem contar os mais velhos que estão lá. Indo para o inferno. Deus me mostrou batom, maquiagem, ó. Porque ele falou assim, ó, no sonho, que eu tive me mostrando lá os irmãozinhos tudo de bermuda, tudo com cabelo cortado da forma errada, que não agrada a Deus, mulheres com batom, maquiagem, os brincos desse tamanho na orelha, e Deus falando assim: ó, tá tudo indo pro inferno, tudo indo pro inferno. Foi o que Deus me revelou, tudo indo pro inferno, tá? Eu mesmo não andava na doutrina, já faz quase 2 anos que eu ando na doutrina, depois de eu ter escutado um pastor falando que Deus não quer só. Esse pastor cheio de coragem chegou e falou muito forte, e quando ele falou até eu me assustei. Falei: Deus não quer só o coração, quer o corpo também? Meus irmãos, quem disse que eu fui lá blasfemar e ficar atrás do irmão, perseguindo o irmão? Negativo. Quando ele falou, botei meu joelho no chão e comecei a orar. Não passou nem muitos dias, passou, se eu não me engano, 3 ou 2 dias, ele já me respondeu falando: realmente você está errado e você está indo para o inferno. Porque você está andando nu. Me mostrou que eu estava andando nu, que eu andava sem camisa, ficava de camiseta, que eu ficava de bermuda. Deus me mostrou que eu estava nu diante dele, nu, mesmo de bermuda eu estava nu, tá? E assim, só você ver lá o testemunho de sonho de doutrina aí no canal, né? Ele me mostrou nu, porque Deus não escandaliza nenhum ser humano, tá? Ele me mostrou eu andando na rua, eu só de cuecão, andando por baixo, só que eu entendi que eu estava diante dele nu, tá? Porque andar assim diante de Deus, na santidade dele, é estar nu, mesmo sendo de cueca. Então tem que se esquentar com muita coisa, irmão. Tem que consertar muita coisa. Esses pastores não falam a verdade. Quando eu vi esse pastor falando a verdade, eu fui orar e Deus me mostrou. E realmente eu mudei. E Deus já me pediu mais santificação. Hoje eu durmo de camisa, de camisa manga. Por enquanto, devido a um pouco de problema financeiro, ainda não comprei muita roupa para mim. Então ainda uso algumas roupas que vêm até aqui o cotovelo, entendeu? Então, porque está apertado. Não tem muitas calças para ficar andando, ainda uso algumas calças tactel, mas eu uso a calça. O Espírito Santo já me visitou e falou que tá bom, porque eles conhecem meu coração, sabe que eu não tenho dinheiro para ficar comprando essas coisas. E nem peço dinheiro a ninguém, tá?
Porque a oferta, vou falar sobre um pouco de oferta, como eu estou falando aqui. Já falei porque eu não sou aceito em denominações, é porque as pessoas não entendem. Eu fui chamado ali na Bíblia de casa, o Espírito Santo me visitou e eu fui transformado, meus irmãos, fui transformado. Fala um pouco das ofertas aqui agora, tá? Porque as pessoas não entendem esse negócio de oferta. De dízimo é um ensinamento muito grande, então quando entrar mais gente no canal, eu quero fazer isso uma live, tá? Então aqui, vamos falar aqui sobre as ofertas, para ter um bom entendimento aqui das coisas de Deus sobre em relação às ofertas, tá? Deixa eu ver aqui. Está em 2 Coríntios. Isso, 2 Coríntios. Vou explicar um pouquinho da oferta. A oferta é o seguinte: não é por obrigação. Oferta não é por obrigação. Se você trabalha, recebe R$1.000 e você sente no seu coração, preste atenção, ninguém pode chegar e te obrigar a dar, tá? Ninguém no mundo, ninguém na terra pode te obrigar a dar ofertas e dízimo. Você recebe R$1.000. Com esses R$1.000 você sustenta a tua família. Todo R$1.000 é para sustentar a tua família. Você não tem como tirar. Mas você é um seguidor de Jesus Cristo, você serve a Jesus Cristo, você não tem para dar, ora aí, Senhor, não tenho para dar. Ele vai entender. Você não está perdido. Você não vai perder a sua salvação. Se alguém falou que você está perdendo a sua salvação porque você está roubando a Deus, mentiroso é, e ele é falso, não vai entrar no reino dos céus. Apocalipse 21:8, ele é mentiroso e não vai entrar no reino dos céus. R$1.000 você recebe, R$1.000 você sustenta a tua família, com dívida de aluguel, de água, de carro, ou que você tem, que você não tem para dar para Deus, entendeu? Dinheiro, eu brinco assim de dinheiro, mas eu vou falar dinheiro. Se você não tem uma parte para tirar para Deus do seu dinheiro, porque é o limite que você tem, que gasta tudo com a sua família, você não está condenado. Mas você pode fazer o quê? Você pode pregar o evangelho, você pode dar um papelzinho, você está plantando no reino de Deus. Entendeu? Mas como eu estou falando de oferta, qualquer outra obra que você faz para Deus tá bom, se você não tem um dinheirinho para poder ofertar a Deus, tá? Não aceita nenhum argumento que alguma pessoa fale que é por obrigação, não aceita, tá? Ainda mais quando eles usam a palavra distorcendo. É por isso que você tem que ler a palavra para você não cair nesses truques dos falsos mestres. Oferta, eu vou ler aqui, não é por obrigação, então vou te provar na Bíblia. Vou te provar na Bíblia. Olha aqui. No 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, está escrito aqui, ó. Porque se alguém quer dar, porque se você quer dar, irmão, continuando na leitura, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Tá vendo? Se você quer dar, Deus aceita a sua oferta conforme o que você tem, tá? E continuando, ó. Deus não pede o que a pessoa não tem. Então, se algum falso está dizendo para você que você está roubando a Deus, ele está mentindo, ele está contrariando o que está escrito aqui. Ele está contrariando o que está escrito aqui. Eu faço um desafio a você. Mostre isso aqui para o teu pastor, aquele que diz que você tem que dar, que está roubando, que você está roubando a Deus. Mostre isso aqui para ele. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. E mais ainda, olha aqui, ó, olha o mistério. Se você tem para dar, você ora a Deus e pergunta: Senhor, eu quero dar uma oferta. O que o Senhor propõe no meu coração? Para quem eu dou? Aonde eu levo? É isso que eu faço quando eu oro, quando eu tenho para dar, né? E normalmente, atualmente, eu dou, tá? Eu sempre oro a Deus e acontece de Deus me levar em alguma direção para me levar. Não é dentro da denominação, uma pessoa precisando na rua, tá? Mas isso aí é Deus que decide na minha vida. Tem pessoas que eu já prego para ele, não, vou te dar porque eu sou vendo que você está precisando. Mas tem outros que Deus me leva. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ó, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tá vendo? Que você propõe no teu coração, tá?
Aqui, ó. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação. Nem por obrigação. Presta atenção. Pois Deus ama quem dá com alegria. Então, se alguém te obriga a dar oferta, te obriga, dizendo que você não vai entrar no céu, esse falso líder que você tem, dizendo que indo na sua casa, não faz visita na sua casa, tu falta a igreja, tu não dá o dízimo, ele vai lá, bate na sua porta, tu está devendo dízimo. Falso. Pode considerar ele falso. Com toda certeza, irmão. Com toda certeza, ele está distorcendo a Bíblia. Ele só quer que você fique na denominação dele pelo teu dinheiro. Pelo teu dinheiro, não vai te pregar a verdade. Eu falo isso que eu conheço pessoas que são de denominações há anos. Anda do mesmo jeito, tem os mesmos problemas espiritual, briga na família por causa de demônio. Já orei pessoas e manifestaram, andando com doutrina em tudo. Deus já me mostrou em sonho, vai lá ver o sonho de doutrina. Sonho de doutrina, Deus me mostrou que tem gente que anda na doutrina, mas está cheio de demônio porque não aprendeu certo. Não tem o Espírito Santo para poder ensinar a palavra àquela pessoa. Ela anda com a Bíblia debaixo do braço, mas está indo com Bíblia e tudo para o inferno. E tem uns irmãozinhos que não estão andando na doutrina, mas conhece bastante a Bíblia, tem o Espírito Santo e ninguém dá valor para ele. Quando ele ouve a doutrina e continua fazendo o mistério de Deus, ele é considerado como maluco, como santarrão. Outra coisa eu lembrei. Deus falou comigo tremendamente. Apocalipse 21, já li que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não é isso? Eu já fiz um vídeo também falando sobre que ninguém é santo. Então, quando você está sendo muito usado, você anda na doutrina, você realmente aceitou a doutrina do Espírito Santo que fala que o nosso corpo não pode ficar sendo amostra para ninguém, tá? O seu seio, mulher, não pode ser mostrado para ninguém da rua. Cubra o teu decote, tá? Cubra o teu decote. Quem pode ver o seu seio é só o seu marido. Se você não tem, cubra ele até que Deus coloque um marido na sua vida. Homem, seu corpo sem camisa na rua, só porque você é forte ou magro, não importa. Cubra o teu corpo. Cubra. Vai descer ao inferno por causa disso, se não se arrepender. Quem pode ver o seu corpo é a tua esposa. Se não é casado, ora a Deus para que Deus coloque uma valor na sua vida, que seja uma serva dele. Tá bom? Casem-se. Sai da fornicação. Sai do adultério. Está no segundo casamento, sai. Tá? Ora a Deus e pergunta: eu estou no segundo casamento, está errado diante do Senhor, pai? Está errado. Sai logo. Vai buscar Deus. Segundo casamento é adultério. Sexo fora do casamento, fornicação, está errado. Isso leva ao inferno, tá? Porque abre passagem para os demônios ficar agindo na vida de vocês. Tá bom? Estou falando isso que eu já passei por uma situação de fornicação. Fiquei 9 anos com uma pessoa na fornicação, não quis casar. Hoje eu sou casado com uma outra pessoa, uma serva de Deus, uma gloriosa, linda serva de Deus, né? Que anda na doutrina, segue o que eu falei com ela, porque eu ensinei a ela, e o Espírito Santo falou e convenceu. Já falei que não é por força nem por violência. Já coloquei um outro vídeo falando que não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que convence, ela foi convencida. Então vou falar sobre esse negócio de o irmão falar assim: irmão é um santarrão, o irmão está sendo usado, anda na doutrina, respeita o seu corpo, não fica mostrando o seu corpo para ninguém, a irmã não mostra o seu corpo para ninguém, está andando na doutrina, chegou o irmãozinho, vai lá e é santarrão. Olha o santarrão aí, santarrão. Vou te falar uma coisa. A Bíblia diz em 1 João capítulo 8, diz assim, em 1 João capítulo 8: aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado no seu coração. É mentiroso e já cometeu pecado no seu coração. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e já cometeu pecado no seu coração. Quando alguém me chama de santarrão, eu já até me preocupo com aquela pessoa, ela já mentiu. Porque ninguém é santo. Meus irmãos, Satanás, ele é estrategista, ele joga dardo na nossa mente para a gente pensar coisas que não é para a gente pensar, a gente pensa, já cometeu pecado no pensamento. Eu não me agrado no pecado. Sou pecador, mas não me agrado no pecado. Tanto é que Deus me vê como um santo, me chama de filho. Deus me chama de filho, me chama de meu servo, que eu tenho testemunho aqui, eu posso trazer a pessoa que ouviu da própria boca de Deus falar: vai lá no meu servo, assim, 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 assado. Mas eu sou pecador. Vem pensamentos antigos na minha cabeça, de relações antigas proibidas que eu fazia, de coisas que eu fazia vendo aqueles filmes de prostituição. De vez em quando vem na minha cabeça que é um dado no maligno, eu vou lá e está repreendido, Senhor, tira isso na minha cabeça. Volto a ouvir o evangelho, vou lá e isso sai da minha cabeça. Não me agrada no pecado. Mas tem um pecador que se agrada no pecado, é diferente, tá? É diferente. Aquele que diz, então, voltando aqui ao assunto, aquele que me chama de santarrão, que fala que eu sou santo sem eu ser, ele já está mentindo. Ele já está mentindo. Eu não sou santo, não existe ninguém santo.
A Bíblia diz, todos estão destituídos da glória de Deus. Todo pecado, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos pecaram, então também eu sou um pecador. Primeiro que eu estou numa carne pecaminosa, que milita contra o espírito direto, ou seja, a nossa carne humana, ela luta contra o nosso espírito dia e noite. Então, por ela lutar com o nosso espírito dia e noite, ela é pecadora, é uma carne pecadora. Então, se a gente deixar nossa carne dominar, a gente vai pecar. Quer ver um exemplo? Eu busco a Deus o tempo todo, oro, jejuo. Deixa eu começar a ficar uns 3 ou 2 dias sem buscar. Minha carne já começa a falar alto. Já começa a lembrar de coisa do passado. Já começa a andar na rua já procurando uma carne para olhar. Tá? Quando eu estou muito cheio, a minha carne olha. Mas só que ela fica morta. Fica morta. Fica morta. Entendeu? Um pensamento vem na minha cabeça. Pequei no pensamento. Oro lá, Senhor, pequei. Tem misericórdia na minha alma. Toda uma carne que me leva para a condenação. Mas essa carne também é a carne que o Senhor manda a gente cuidar, porque é a sua morada, é o seu templo, é onde que mora o teu espírito. Deus me perdoa. Então cuidado, irmão, quando tu fala que o outro irmão é santarrão porque está com inveja dele, você está sendo mentiroso. Ele é pecador como você. Então como é que tu fala que ele é santo? Que ele é santarrão? Vigia, irmão, vigia, irmão. Vai colocar o teu joelhinho no chão para orar e receber de Deus. Recebendo a glória divina do Eterno Pai, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus por causa disso. Tá? A Bíblia também fala, se algum irmão pecar, temos Jesus Cristo que intercede por nós diante do Pai. Então vamos vigiar com isso. Vamos vigiar porque não é brincadeira. Vamos continuar aqui. É como eu falo, meus irmãos. Então, lendo aqui a palavra, a gente vai vendo cada coisa. Porque quem conhece a palavra, ele sabe o que fala. Quem conhece a palavra, ele medita no que fala. Ele pensa antes de fazer. Meus irmãos, ninguém é santo, mas por eu sempre estar buscando as coisas do Espírito, que as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito de Deus. Então quando ora uma pessoa, tem uma revelação aqui, tem uma coisinha aqui, tem uma cura ali, tem uma situação aqui e ali, é tudo para a glória de Deus. Quando eu fiz um culto aqui na minha casa, eu planejo fazer outros, porque a situação está apertada, e assim, eu morava sozinho, né? Depois meu filho veio morar comigo, aí eu fui para uma casa maior, ainda não comprei, mobilei a casa em nada. Então não tenho vergonha de falar, isso é o tempo de Deus. Se Deus vai colocar na minha vida alguma situação financeira boa para eu poder fazer isso, amém. Mas mesmo assim, eu chamei o povo, mesmo com a casa faltando materiais ainda, faltando coisas, e eu fiz o culto. E eu estou pensando, vou chamar de novo o povo, vou comprar uns banquinhos lá, Deus me ajudar. Vou comprar uns banquinhos, uns 10, 20 banquinhos ali, colocar na minha casa ali, e vamos pro culto, vamos buscar. Porque muita bênção, muita bênção. Aqui, ó, 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, está escrito assim, ó. O Espírito de Deus diz claramente, o Espírito de Deus, quem diz claramente? O Espírito de Deus, não sou eu que estou dizendo. O Espírito de Deus diz claramente, tá? 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o 5. Olha o que diz. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, que é o nosso, nós somos a última geração, são os últimos minutos, a gente vai ser arrebatado se você não se santificar, acreditando nesse teu falso líder aí que diz que Deus só quer o coração e que você não precisa abandonar as vaidades do teu corpo, você vai ficar para trás. Esses são os últimos tempos. Alguns abandonarão a fé. Você entendeu o que eu disse? O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas. O que é hipócrita? É uma pessoa que diz que é, mas não é. O seu pastor diz que é pastor, que é santo, que faz isso, que faz aquilo, mas no oculto ele é outro. Bate na esposa, xinga, não busca, não jejua, não lê nem a Bíblia. Só lê ali. Eu já fui em denominação que o pastor lá não abria a Bíblia nenhuma vez. E quando eu subi no altar para pregar, o Espírito Santo falou, prega contra o pecado. Quando eu comecei a pregar contra o pecado, quem se levantou para interromper a pregação? O pastor. Ele levantou para interromper a pregação.
aleluia, não é para minha glória, para minha honra não, tá? Eu faço tudo para a glória do Deus vivo e poderoso que a gente serve, que vai nos buscar daqui a pouco, não falo daqui a pouco, faltam alguns segundos para a volta de Jesus. Vou continuar aqui, ó. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Hipócritas e mentirosas, de novo mentira. Pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Então, algumas pessoas falam que é errado casar, tá? Mas não é errado casar. Se você, mesmo o arrebatamento se aproximando, se você está aí juntado com alguém, case-se, porque você está na fornicação. Então casa ou separa. Não fica na fornicação, que é pior. Se Jesus vir, tu está na fornicação, tu vai ficar para trás. Então casa-se, tá? Sai da fornicação. Aqui. E que é errado comer certos alimentos. Todos os alimentos, meus irmãos, é agradáveis a Deus. Você prega qualquer alimento da terra, você fala, Senhor, purifica esse alimento. Eu te ofereço esse alimento e peço que o Senhor purifique, e você come. Todos os alimentos é agradáveis a Deus. Continuando. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de ter feito uma oração de agradecimento. Tá vendo? Versículo 4. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Bem, eu fui até o 5, mas na verdade era só para ir até o 2, né? Que aqui fala bem claro sobre os últimos tempos. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Realmente está acontecendo isso. Tem irmãos que estão voltando atrás. Mas por quê? Porque não conheceram a verdade, porque está na mão de um falso líder, tá? E por estar na mão desse falso líder, vamos sacar aqui, calça estreita, Rio de Janeiro é quente, meu irmão, mas, a glória a Deus, fico coberto mesmo porque eu quero subir. Então, assim, muita gente está abandonando a fé por causa que não aprendeu, por causa que não aprendeu com o seu líder, não aprendeu o certo. Aí, vem os demônios, vem atingir aquela pessoa, vem atrapalhar. Tem pessoas que estão depressivas, tem pessoas que estão com problema espiritual, vai falar com o líder, ele fala assim, não, é assim mesmo, vamos fazer uma oraçãozinha aqui qualquer. Não é uma oraçãozinha qualquer, ele não entende o mundo espiritual, ele não conhece o mundo espiritual. Essa igreja que eu fui esses dias aí, os demônios tudo brincando lá com o povo lá, e o pastor não entendendo nada. E detalhe, fez teologia, ele mostrou que ele fez teologia, que ele foi levantado como pastor, mas ele não quer falar a verdade, o demônio está brincando. Entendeu? Nos últimos tempos, os demônios estão brincando com as pessoas. Então, quando eu estou perto de uma pessoa e faço uma oração, o demônio cai por terra. Porque quem fala a verdade, quem vive da verdade, irmão, os demônios não suportam, não aguentam ficar. Então, aqui, ó. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Ou seja, você, que é uma ovelha de um pastor mentiroso, está dando atenção a demônios, a doutrinas demônicas que o seu líder está ensinando. Porque ele também não quer se consertar com Deus, ele quer ficar no erro, quer ficar na mentira, ele não quer pregar que você precisa se arrepender dessas maquiagens, desse batom, para de cortar a ponta do cabelo, para de cortar o cabelo, para de ficar pintando o cabelo, deixa teu cabelo ficar branco. A senhorinha deve que ver esse vídeo, deixa teu cabelo ficar branquinho. A Bíblia fala ali, se não me engano, em Provérbios, que os cabelos brancos é a coroa da vida, os cabelos brancos é a coroa da vida. Vai lá ver o vídeo lá de doutrina do corpo na Bíblia que eu fiz. E você vai ver que tudo na Escritura. Tá? E continuando, versículo 2. Ó. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, que diz que é. Hipocrisia é uma pessoa que diz que é e não é. E mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se estivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, assim, falsos líderes. Então, meus irmãos, eu tenho muita coisa para falar. Tá vendo? A oferta, se você não tem, ora a Deus, dá uma oferta a Deus, pregando o evangelho para alguém, levando papelzinho na rua. Em dinheiro, se você não tem, você não vai, essa mentira, dizendo que você vai ser condenado, mentira, que você está roubando a Deus, você não tem, como é que Deus vai te cobrar o que você não tem? Entendeu? Agora, se você tem, você propõe no seu coração de dar alguma coisa, você dá conforme você propõe no seu coração, mas sem obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, já li. Entendeu, meus irmãos?
Eu fico evitando de falar muito, que já tem quase 1 hora. Mas eu quero falar muitas outras coisas, de experiências espirituais, demônio da noite, você não consegue dormir, tem espírito que vem te visitar. Por quê? Porque está dormindo errado, você dormindo de calcinha, você dormindo de cueca, sem camisa, os demônios vêm te visitar. Porque você está dormindo nu. O reino dos céus é santo. Você tem que estar santificado. Não está santificado, dormindo de qualquer jeito, o anjo que tinha que te proteger e ficar no teu quarto tomando conta de você na tua casa, ele tem que sair. E quando ele sai, os demônios vêm. São muitas outras coisas. Você está no pecado ali de estimação. Está no pecado ali que é aquele que você não abandona. Você está dando legalidade para os demônios. Está dando legalidade, por isso que sua vida não muda. Você está entrando em depressão, tem uma mágoa no seu peito, é uma passagem para os demônios. Não libera perdão, é uma outra passagem para os demônios. Então assim por diante, muita gente não consegue se libertar desse tipo de coisa. Entendeu? Meus irmãos, me ajude aí, compartilha. Tá? Eu preciso de 1000 pessoas no canal, só estou com 95, eu já tenho esse canal já faz um tempo, mas eu não era muito de usar ele. Mas eu vou começar a usar ele um pouco mais. Dizendo que a volta de Jesus é agora, é hora de santificar. Acabou esse negócio que Deus só quer o coração, abandona tudo. Vai ver lá, doutrina do corpo na Bíblia, doutrina do corpo na Bíblia. Deus não quer só o coração, não muda não, para você ver. Se quando você morrer, no juízo que Deus vai começar a jogar a partir de 2020 em diante, tá? Ele já está jogando, só que ele segurou um pouco, mas de 2020 em diante, se você morrer no juízo de Deus todo errado, não espera estar lá no céu. Vai estar lá queimando com os capetas lá embaixo. Não tem massagem para você. Não tem massagem. Deus não vai te botar no céu se você já ouviu que tem que mudar e continua na teimosia. A Bíblia fala assim: a rebeldia contra Deus é como um pecado de feitiçaria. Quer ficar na teimosia, está cometendo feitiçaria. Está indo contra Deus, irmão, eu lavo minhas mãos. Estou falando aqui. Não cobre o teu corpo para você ver, não. E fica zombando daquele irmãozinho que está na doutrina, que é muito usado por Deus, você sabe que é usado por Deus, fica zombando dizendo que ele é santarrão. É claro que tem muitos que andam na doutrina, que não foram convencidos pelo Espírito Santo, estão entrando porque o pastor falou, obrigou eles, mas estão infelizes, porque não tem o Espírito Santo. Eu ando na doutrina extremamente feliz, tranquilo, e detalhe, ainda tem gente que fala que eu sigo uma religião. Colocaram na cabeça de até alguns da minha família que eu sigo uma religião. Eu sigo a Jesus Cristo. Eu não sigo a religião da terra. Eu sigo ao Rei dos céus, o Filho do Deus poderoso. Eu não sigo nenhuma religião da terra. Não sigo nenhuma dessas denominações da terra. Tá? Não me apego à placa de terra. Se tivesse uma igrejinha aqui que fala a verdade perto de casa, eu até iria, porque é bom congregar. É bom ir congregar. Mas igreja suja, cheia de demônio, eu não entro de forma nenhuma, eu não aguento ficar. Meu irmão, eu não aguento ficar, meus irmãos, eu não aguento. Não é que eu não queira ir, é que eu não aguento ficar. Os demônios estão lá, o líder está lá, zombando, brincando, se divertindo, lê a Bíblia, não expulsa nem os demônios, já vi. E eu fico vendo os demônios brincando, dançando, rodando o povo, botando o povo a cair, desmaiar, cair em cima das cadeiras, uma bagunça. Eu não aguento isso. Infelizmente, perto da minha casa não tem uma denominação que prega a verdade, que prega a doutrina, que anda na doutrina, que expulsa os demônios mesmo, bota para correr, é combate, é luta. Meus irmãos, eu estou falando aqui, mas no momento que eu estou falando, no mundo espiritual está acontecendo uma guerra tão grande de que tudo que eu estou falando não vai para a internet, não chega nos seus ouvidos. Tanto é que no início ali a tela do celular que eu estou gravando aqui ficou escura. Olha aí. Do nada, por isso que eu repreendi. O sangue de Jesus tem poder. Que eu tenho autoridade. E quem obedece tem autoridade no mundo espiritual. Os demônios obedecem. Quando eu boto meu joelho para orar, os demônios ficam tudo lá de fora tentando entrar na minha casa. Não conseguem entrar. Sabe por quê? Aqui tem obediência. Aqui tem obediência. Da minha parte, da parte da esposa. O meu filho de 12 anos não está obedecendo a Deus. O Espírito Santo já me visitou e falou: ó, eu estou protegendo ele. Mas ele não está sendo salvo, não. Falou assim mesmo. Não me abalei com isso, não. Porque eu estou falando com ele: ó, vai buscar, hein? Vai buscar em salvação individual. Tem que fazer a tua parte. Não quer buscar, vai ficar para trás na tribulação. O problema é dele. O problema é dele. Não tem massagem. Tu acha que Jesus passou a mão na cabeça das pessoas que morreram sem ele? Muitos estão lá no inferno queimando agora. De pastores, de bispo, diácono, de ovelha, até o mundo. As pessoas que não quiseram saber de Deus estão lá queimando agora. Enquanto aqueles que pregaram a verdade, que pregaram a Bíblia como ela é, estão lá no céu agora. Tá? Então, meus irmãos, que toda honra e toda glória seja dada ao único e soberano Deus. Não existe ninguém acima dele nem abaixo dele.
Não há outro Deus. Não existe. Tá? Se você serve alguma religião aí criada na Terra, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Maçonaria, Illuminati, Catolicismo, Hinduísmo, Budismo, você está servindo aos demônios. Toma, assim direto você acordar. Você está servindo aos demônios. Eles estão enganando vocês, prometendo que depois que você morrer vai te dar reino. O reino dos demônios é um inferno. Então é para lá que você vai junto com ele. E quando você chegar lá, a sua alma chegar lá, ele vai te bater e ainda vai zombar de você. Porque antes da criação do mundo, Jesus já existia. Ele estava com Deus e era também um Deus. Amém? Antes do mundo ser criado, preste atenção, antes do mundo ser criado. Se você vê em Gênesis, o mundo foi criado primeiro e depois os seres humanos. Então, se Jesus já estava com Deus e o mundo foi criado primeiro, antes do ser humano, então as religiões realmente é de Deus? Para pensar, meus irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom?